do Bate-Papo com o Pastor de hoje, falando, né, hoje sobre essas festas e costumes, né, festas culturais e os seus costumes de uma forma contextualizada. O papo vai ser bom demais. E tá aqui comigo no estúdio ele, nosso querido pastor Laércio Galvão. E hoje o negócio tá em família, hein, pastor Laércio Galvão? Você veio com tudo, hein, meu? Bom dia, Samuel. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, nossos ouvintes. É muito bom estarmos aqui novamente. Vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Vai ser muito edificante para a tua vida aí. E eu vou jogar gasolina, hein, pastor Rodrigo? Pode jogar gasolina. Pode jogar. Eu também vou. Você também vai. Não concordo muito com essas coisas, não. Olha, que é isso? Já começou já com os dois pés, hein, pastor Léo? Que é isso? Bom, deixa eu fazer uma propaganda para vocês que estão nos assistindo aí. Pelo que é isso? Facebook, ganhei essa camiseta da Believers, né, do nosso irmão Daniel. Tá o senhor é o modelo oficial da Believers? Não, o modelo não é muito bom, né? Mas a camisa é top. A camisa é top. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, viu? O Dani é fera, hein? A gente já teve aqui, o Dani já teve batendo um papo aqui. Realmente, assim, a confecção dessa camisa, o tecido e a estampa é de muito bom gosto, né? Muito legal mesmo, bacana. Eu tenho 5 dessas já. Você já fez a coleção inteira? Para a semana inteira. A semana inteira, tá certo, é bacana, show de bola. Bacana. Muito bom. E aí, pastor Lécio? Essas questões aí de festas culturais, né? Essa contextualização aí, sempre gera algum tipo de burburinho, gera algum tipo de mal-estar, né? E é interessante a gente tocar nesse assunto para trazer realmente uma visão bíblica disso, né? É importante, né? Com certeza. Eu trouxe o Rodrigo hoje, convidamos ele, né, para estar aqui, porque ele está encabeçando para nós esse ano, esse trabalho todo aí, está sendo muito bom. Sem dúvida. Mas é uma responsabilidade da igreja se encaixar dentro da cultura que ela vive. Então, o Arraiá, no caso aqui, nosso Arraiá da Union Movement. Porque se falar o Union em inglês e o Arraiá em português, aí complicou tudo. Esse cara que gravou a vinheta foi sensacional. É muito bom. Parabéns pela vinheta aí. Bom, o que nós temos que pensar essas festas juninas, como antigamente era conhecida, né? Sim. Porque isso vem se desgastando. Quando nasce essa festividade do mês de junho? Tá. Ela vem dos povos pagãos da Europa. Sim. O que eles faziam no mês de junho? Eles encerravam ali o tempo de colheita e agradeciam esse tempo com uma festa. O catolicismo, né, no caso a cristandade da época, observando isso, falou, poxa, vamos fazer uma adaptação aqui nesse processo, né? Um aculturamento, que é a palavra que eles usavam antigamente. Hoje, em missões, essa palavra é uma contextualização, né? Então, vamos trazer uma festa típica dessa, mas vamos colocar elas, vamos dizer, gradativamente, dedicada aos santos. Aí nós tínhamos 3 santos específicos para essa festa que acontece no mês de junho, que é conhecida como festas juninas, né? Tá. Ficou assim agora. Que é para São João, Santo Antônio e São Pedro. Todos eles com dias aqui no Brasil, em especial, marcados aí como uma data especial para homenagear esses santos. Então é comum fazer essa festa aqui no Brasil. Mas de onde ela vem? Ela vem da Europa. E foi um exercício de aculturamento, de contextualização que a Igreja Católica fez lá. Os portugueses trouxeram esse costume para cá, né? E isso prevaleceu até... Posso estar redondamente enganado quanto a data, não vou nem mensurar, mas talvez 2 décadas atrás, ainda nós fazíamos a festa junina dedicada a santos, tinha aqueles mastros, fogueira, pular fogueira. Mas até hoje, em alguns lugares, ainda essa tradição é preservada, né? Eu me lembro da minha infância, eu ia para as festas juninas, para as quermesses, tudo. Fazer bagunça até. Eu ia muito também. Eu era coroinha da igreja Maria Gorete, aqui na Vila Virgínia, nós moramos em Ribeirão Preto, né? E Vila Virgínia é um bairro aqui. E eu trabalhava como coroinha na igreja e a quermesse era o ponto auge. Era o ponto auge. Mas uma coisa que o senhor mencionou aí, que é muito importante resgatar, né? E o senhor já trabalhou um pouco isso,
é que havia, né, uma tradição de agradecer a Deus, qualquer que fosse ele, por conta das colheitas, né? Até por conta disso, a festa é no meio do ano aí, porque justamente... Porque cai justamente no meio de junho lá na Europa. Né? Na Europa. E é interessante que o povo judeu também assim o fazia na celebração das suas colheitas, e Deus até quem colocou isso, era o tempo de separar as primícias da colheita, né? Para ofertar a Deus, era uma grande festa também. Também. Nós temos muitas festas no Velho Testamento, né? E essas culturais, assim, que marcavam a colheita. Então é interessante isso que o senhor falou aí, porque abre a cabeça também das pessoas, né? Para entenderem, né? Mas o bacana da festa junina, né? Dessa festa que é para ser comemorada em junho, nós fazemos sempre fora da data, julho, ou junho, julho, é a data que dá. Nós sempre temos o costume de fazer, porque ela passou hoje a ser uma festa não mais religiosa. Tá. Ela já é uma festa que caracteriza os costumes da zona rural. Sim. Né? Das pessoas que vivem nesse ambiente. Então, nós estamos hoje, no meu entendimento, dentro de um contexto não mais religioso, mas é um evento agora essencialmente cultural. Tradicional, né? Seria Tradicional uma da tradição, cultura, exatamente. da nossa cultura. E eu penso que nós precisamos arejar a mente, enquanto igreja, para entender isso. Eu sei que tem pastores que vai nos ouvir, alguns segmentos que falam, que é isso? Isso é catolicismo, né? Eu respeito a opinião de cada um desses, sim, claro, ou de cada segmento religioso, mas eu penso que eles precisam fazer uma leitura da sociedade, do nosso momento histórico diferente do que foi feito lá atrás. Senão eu vou permanecer com a mente medieval, sim, uma mente totalmente aliançada com passados, porque mas a raiz disso não é boa. Espera lá, companheiro. Nós não estamos mais lidando com aquilo lá. Hoje nós estamos lidando com a manifestação cultural que a igreja está se aproveitando para fazer o quê? Evangelismo. sim, Se comunicar com a sociedade, com os moradores em torno da igreja, da sede, né? Da onde a igreja congrega. Vamos trabalhar bem aqui a terminologia. Sim. Porque nós temos uma sede e a igreja congrega aqui dentro. Sim. Então, nessa sede eu posso usar ela para qualquer coisa, inclusive para fazer uma festa do arraiá, né? Reportando seus costumes. Vai ter comida típica? Comida típica, vai ter brincadeira. Eu penso assim, igual o senhor está falando, eu acho que a motivação hoje da festa em si, ela é muito além do que essas questões de, mas vem de uma raiz ruim, né? Eu vejo que hoje a motivação da gente realmente trazer pessoas diferentes, de você poder convidar um amigo, sem ter aquela visão religiosa do negócio, sabe assim? De você trazer realmente para uma festa, agrega. E a pessoa vai conhecer, até desmistifica aquela questão de igreja em si. Sim, Então, nossa festa vai ter comida típica, vai ter brincadeira, vai ter brinquedos, né? Nada também que escandalize aí. Eu fui né? convidar ele. Tá vendo? Tomamos alguns cuidados aí para mas qual que é o brinquedo que escandaliza? É o touro mecânico? Que os caras não ficam em cima? Então, você vê que na festa, essas festas que tinha no passado, eu nunca vi touro mecânico nelas. Né? Eu vivia dentro de quermesse, né? Nunca vi esse negócio. Agora que a gente está trazendo isso. Não é desmistificar a igreja, né? Nós estamos tirando o peso da religiosidade do processo. Essa carga religiosa está sendo tirada. A igreja precisa aprender a viver nesse mundo, conviver com a cultura, fazendo diferença e observando o que é de valor agregado ali. Então, para mim, o povo rural, ou o agronegócio, vou falar mais nos termos pós-modernos, é essencial, né, para o mundo. Aqui no Brasil, em especial, cada 5 pessoas que se alimentam no mundo, uma delas se alimenta do que o Brasil produz. Do que o Brasil produz. Então, eu preciso necessariamente me reportar a esses. E outra coisa, eles são o pessoal que vive na zona rural é excluído. Porque hoje todo o movimento da igreja está nas zonas urbanas. Não está mais no ambiente rural. Nós perdemos essa capacidade. Então, nós precisamos, sim, trazer essa cultura para dentro e tentar chegar a essa zona rural com qualidade, com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu penso que nós temos, sim, que pegar uma carona com essa cultura e se comunicar com
à sociedade, falando para eles o quanto é essencial o agronegócio no nosso país, o quanto ele é valioso, o quanto essas pessoas são relevantes para outras pessoas, levando comida para a mesa deles. Sem dúvida. Né? Então, sem dúvida. é muito valorosa, valoroso esse tempo. Infelizmente, né, a igreja, a protestante ou a igreja evangélica, né, parece que ela está sempre olhando, até o Rodrigo usou uma palavra, né, que se a gente parar para pensar, né, é uma palavra forte, né, a raiz é ruim, né, as pessoas dizem isso mesmo, né, Rodrigo? Não, mas isso é e tal. Eu penso assim que esse julgamento, ele é inapropriado, né? Nós precisamos realmente olhar para as pessoas, valorizar e saber que se em algum momento houve uma certa ignorância em relação ao propósito da festa, né? Por que não realinhar isso? Por que não ajustar isso se você tem um entendimento diferente? Nós não estamos, né, homenageando nenhum tipo de dito santo, né? Como, ou Deus pagão, né? Ou Deus pagão, né? Nós estamos simplesmente valorizando a nossa cultura e até em respeito ao que o senhor disse, né? A esse homem do campo, a essa pessoa que é tão importante para que a comida chegue lá na mesa, né? Então. As pessoas, às vezes, não têm essa ideia, né, pastor Lécio? Não tem, do que é o cultivo. É uma visão da terra, superficial, né? do processo, né? Gente, vocês que nos ouvem, isso é missiologia. A igreja que faz missões precisa se comunicar e exaltar o que de melhor tem na sua terra. Exatamente. E se nós temos algo de valor nessa terra, é o homem do campo, que está sendo desvalorizado, desmerecido há muito tempo. Né? Com invasores de terra sendo incentivado, esse movimento MST, né? Tirando o direito de propriedade do homem do campo. Mas ninguém quer morar no campo para trabalhar no campo, mas quer ir lá tomar o que o outro conquistou. É um negócio impressionante. Muita dificuldade, falta de incentivo. Hoje isso está mudando. Hoje o campo produz muito. A Embrapa vem fazendo pesquisas maravilhosas, desenvolvendo de uma maneira exponencial todas as culturas. Né? Nós somos hoje exportadores de soja top, né? Na questão da sucro alcooleiro, né? Sim. Também top. Nós temos aí culturas muito... Café, né? No Brasil. Rapaz, de excelência, de excelência. Então tem que ser exaltado, sim, tem que falar sobre isso. Tem uma outra questão para a gente pensar, né? Se a gente tem algum outro exemplo, né, de festa que também foi contextualizada pela cristandade. Vamos pensar, por exemplo, a Páscoa. Olha, tá aí, ó. Exemplo maravilhoso que vem Clássico, né? Desde lá do Egito, né? Quando o povo era escravo, ficou 400 anos lá escravo do Egito. Deus chama Moisés para libertar aquele povo. E no último dia da saída, a ordem é já apontando para Cristo Jesus, né? Que nós sabemos que profeticamente era isso. Louvado seja Deus. Já era, né, uma prelúdio, profecia, uma sombra, um prelúdio, uma sombra daquilo que realmente, de fato, Deus ia Jesus fazer. iria isso. Então, cada família tinha que matar um cordeiro, comer pães asmos, sem fermento, né? E ervas amargas. Se a família não pudesse comer ele inteiro, convidasse outra família para comer todo o cordeiro. É interessantíssimo o símbolo daquela Páscoa, né? Porque Jesus Cristo quer você todo e quer ele todo, ser ele todo na sua vida. É integral a coisa. Integral. Não é essa coisa de parcial e mais ou menos. Então Deus é radical nisso. Sim. Se nós estamos juntos, hashtag estamos juntos mesmo. Somos um. Tá certo? Então a Páscoa representa isso. Nós estamos juntos, somos um, e meu povo não é escravo, é liberto. Então eu vou conduzir vocês para a liberdade. E o cordeiro vai ser o sinal. Louvado seja Deus. Olha que interessante. Olha que coisa maravilhosa. Isso foi colocado na cultura. E o judeu vem fazendo isso ao longo dos anos. Para relembrar. Até hoje faz. Isso. Eu estava vendo o programa esses dias lá naquele Israel com a Aline. E ela mostrando lá que até hoje eles fazem isso. Até meio feio de ver. Olha você vê o cordeiro lá, ele sacrificando aquele negócio. Sim, e sangue no chão e é algo... mas é porque hoje o pessoal vai no mercado, irmão, já pega embalado. Você pega embalada a vaca. As pessoas falam assim... Limpinho já. Nossa, mas o frango, né? Lembra? Destroncava o pescoço da galinha do frango. Falei, hoje você não vê porque você pega no saquinho, meu filho, mas tem que matar do mesmo jeito, né? É o que você tá falando aí, né? Choca, porque as pessoas... E a ovelha dá escândalo igual um porco assim pra morrer ou não? A ovelha? Eu não cheguei a ver essa parte. Não dá. O que dá é o porco. O porco o porco faz barulho. O porco faz barulho. A ovelha só chora, não é? Que dá aquela... Não, eu tô confundindo ou não? Mas é. Que sai só uma lágrima assim?
Só uma lagrimazinha ali, né? Que a ideia, né, que Jesus realmente foi para a cruz, ele não abriu a boca dele. Né? Então, é a mesma figura, né? Extraordinário. Então, o símbolo da Páscoa vem sendo existencializadas pelos judeus e, de repente, Jesus vem. Chegada a plenitude dos tempos, Gálatas 4, verso 4, se eu não me engano, né? Deus enviou seu Filho ao mundo. Ponto, Jesus veio. João Batista bateu o olho nele, já reportou-se a Páscoa e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que impressionante, até me arrepia, cara. Cara. Soube ler os sinais dos tempos. Agora a Páscoa mudou. O Cordeiro que verdadeiramente tira o pecado do mundo é Jesus Cristo de Nazaré. Olha que benção. Né? Criado na casa de José e de Maria. Filho de Deus. Batiza o cara, uma pomba, vem e fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ponto. A história se dividiu. Do Velho Testamento para ali. E se estabelece depois da cruz, né? Depois do Calvário, da cruz, da morte e ressurreição de Cristo, a graça. E a graça estabelece a igreja, habitada pelo Espírito Santo. Agora nós não imolamos mais o Cordeiro, porque ele de uma vez por todas já foi imolado. O pecado já foi banido, então eu não preciso mais imolar animais como símbolo de oferta de sacrifício a Deus pelo meu pecado. Não, Jesus uma vez por todas morreu no nosso lugar e nenhuma condenação, diz Romanos 8:1. Há para aqueles que estão em Cristo. Pode falar alto aí. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. A nossa Páscoa agora não precisa ser mais com pão sem fermento, vamos dizer assim, ou com ervas amargas, e sacrificando o cordeiro. Não, nós fazemos uma Páscoa agora em comemoração e celebração do cordeiro que venceu a morte. Então, Cristo vivo. Olha que interessante, a gente está falando, né, dessa questão das festas e você trabalhar, né, os contextos, né? O Rodrigo citou que a Aline Barros está fazendo uma série. Israel com a Aline chama. É uma moça lá que ela tá bombando no YouTube lá. Legal. Ela mora em Israel, casada com um judeu, ela também tem... Então, mas olha que interessante, né? O judeu ainda continua com a mesma tradição lá daquele momento no Egito, né? Cumprindo assim, tipo que o mesmo ritual. Aí poderia dizer assim, mas nós estamos na Páscoa copiando, né, fazendo, né? Você vê como é que é interessante essa contextualização? Se nós fôssemos fazer segundo Jesus. A Bíblia, né? Segundo a Bíblia, naquela época... Segundo a festa como ela foi tradicionalmente criada, né? Colocada e celebrada pelos judeus por milhares de anos, né? E essa tradição é permanente até hoje, de pai para filho e tal, gerações, né? Talvez a gente poderia também estar discriminando, dizendo, olha, mas você está fazendo igual lá? Não. Jesus é o Cordeiro, então nós celebramos a Páscoa, né, como cristãos. Né? Com uma percepção diferente. Isso, exatamente. Nós temos uma nova cultura, a cultura do Novo Testamento. E um novo entendimento, né? Isso que é importante. Você fez uma releitura, né? Ou seja, é interessante. Contextualizou-se ao mover do Espírito. E o mover cultural que acontece após o advento da ressurreição de Cristo. Nós temos uma cultura sendo fomentada. E é uma coisa interessante, pastor Lécio, porque foi justamente, né, na época em que eles celebravam a Páscoa que Jesus veio também para dizer, eu sou o Cordeiro agora, né? Pronto. E a gente também celebra na mesma época, né? Olha interessante, agora em junho estamos celebrando na mesma época, ou seja, as datas vão ficando marcadas, uma tradição, mas você contextualiza. Contextualiza sem perder princípios, né? Isso, que eu falo. Por exemplo, o senhor está falando da Páscoa, sobre os princípios, sobre essa questão de trazer à memória o que Jesus fez por nós. Então, comer ovo de Páscoa é errado. Ixi, vamos tocar nesse negócio já. Vamos tocar nisso aí. Você sabe por que não é errado comer o ovo de Páscoa? Sabe ou não? Não sei. Porque na Páscoa não tem ovo, irmão. Entendeu? Não tem ovo. Na Páscoa tem o ovo de chocolate, ele não é de Páscoa. Então, o de chocolate você pode comer. Come aí. Deixa eu dar um toquinho ainda sobre a Páscoa, na questão dos costumes judaicos, né, e da percepção cristã dela. Sim. Apesar de nós celebrarmos a ressurreição do Cordeiro que venceu a morte, que é Jesus Cristo de Nazaré, nada impede de eu também colocar como simbolismo ali, no dia, comprar um carneiro, né, colocar os pães sem fermento e colocar as ervas amargas e servir a igreja ensinando pedagogicamente o que aconteceu.
né, trazendo para a igreja uma contextualização do que era, do como foi desenvolvido e o que aconteceu com o advento de Cristo. Faz muito sentido. Então, é evidente, eu tenho uma raiz? Tenho. Não tem problema, então, mas eu estou fazendo... É tipo assim, de onde surgiu isso, né? Igual o senhor falou aqui das festas de junho. Pronto. Tem uma razão, né? Tem uma raiz. Veio de algum momento. Qual era o momento? Estavam celebrando a colheita. Pronto. Mas queriam agradecer a algum Deus. Os deuses deles lá. Agradeceram ao Deus que eles entendiam A que igreja era olhou Deus. aquilo e falou, mas peraí, vamos trazer isso, porque não são esses deuses que fazem, é os nossos deuses que fazem. Na cabeça do catolicismo, era Pedro, Santo Antônio, não, que vem depois o Santo Antônio, mas é o Santo Antônio e o São João. E sem contar, pastor, só pegando um gancho, que às vezes a própria Igreja Católica enfrentou uma dificuldade de tirar daquele povo aquela festinha que era legal. Isso. Então, assim... Deve ter tido uma resistência aí, também ali. O que eles fizeram? Ó, de vez de eu lutar contra, eu vou fazer a minha festa do meu jeito e vou chamar eles para vir. Sabe aquele negócio assim? Também tem uma questão evangelística, também tem uma questão de aproximar essas pessoas da igreja. Exato. Né? É uma sacada legal dos padres que fizeram isso aí na época. Aí, não, então, segundo a fé deles, eu não vejo problema eles fazerem isso. Você lembra o Edson Suzuki, que esteve aqui com a esposa dele, a Márcia? Lembro. Ele evangelizava uma tribo lá no Amazonas. Eu não lembro o nome da tribo, mas... Suruahá. Isso, Suruahá, é verdade. Suruahá. Eles pintavam todo o corpo de vermelho e andavam nus. Aí ele mostrou alguns filmes dele aqui e ele começou a ficar nu também no meio deles, lá se pintando de ver. Mas a esposa dele não tinha coragem de ficar nua. Olha aí. Mas eles eram linguísticos, né? Formados em linguistas. Eles estavam formulando o idioma deles para levar o evangelho para eles. E ele começou a viver. Como é que ele servia a ceia para esses camaradas? Guaraná e mandioca. Olha só. Olha aí. Tá vendo? Porque era a maneira dele se comunicar. Não tem que ser com suco de uva? Não, então. Tinha... Porque o Guaraná não é vermelho. Faz parte da cultura do índio. Então, o que ele fez? Pegou a farinha, a mandioca e falou, esse aqui é o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Quem que é o Cristo? É o Tupã, que aparece de branco. Que os caras tinham a visão de um índio com cocar branco. Pajé. Era um pajé. Um pajé com cocar branco, né? E eles falavam, poxa, esse é o pai. Legal, ele falou, né? Esse aí é Jesus. Aí, pronto. Esse aí é Jesus. Já. Pontos. Se você olhar um negócio desse, nós chamamos isso de fator Melquisedeque. Né? Deus chegando na frente, que nós vamos tocar daqui a pouco na pessoa de Paulo. E ele foi lá e contextualizou na realidade da cultura do índio. Pronto, os caras começaram a se converter. Olha aí. Tá certo? Então, se não houver essa mentalidade na igreja e ela ficar apegada com uma tradição e impedir de se contextualizar e capturar essas pessoas e trazer elas do reino das trevas para o reino da luz, cara, a igreja e às vezes fica refém a tradição sem ter conhecimento de onde veio até aquela tradição, aquele uso, aquele costume. Eu acho que esse é o desafio maior, né? Mas nós vamos tocar nessa questão do fator Melquisedeque no próximo bloco. Não, no próximo bloco nós vamos tocar nesse que ele acabou de falar, antes de você ir pro intervalo, de que o mundo também contextualiza as festas que nós temos. Sim. Olha aí. A astúcia do mundo. Com interesse financeiro. Nós vamos tocar daqui a pouco. Vamos pro comercial e daqui a pouco. Então vai vender ovo de chocolate, então. Eu tô achando que vai ter ovo de Páscoa. Olha, nós vamos pro intervalo, mas é muito rápido. Agora, 11 horas 31 minutos. A gente vai e já volta. Você continua ligado com a gente. Lembrando, hein? Estamos ao vivo no Facebook. Entra aí no Facebook da On Web Rádio e participa. Quer mandar pergunta pra cá? 99721-4759, porque esse é um assunto muito interessante e relevante, necessário ser tocado, tá bom? On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Bate-papo com o pastor. Hoje, hein? Um papo gostoso, hein? 11 horas 35 minutos. Pra você que tá conectado com a gente, tem live aí no Facebook. Se você quiser ver a gente aqui no estúdio, entra lá na live, faz o seu comentário, compartilha, curte, você vai estar ajudando a gente, tá bom? E aqui no nosso WhatsApp, hein? Passou aqui para dar um bom dia, ela, nossa querida Rosângela Rodrigues. Aí, pastor Lécio, eu quero ir devagar. Que bacana. Mas o pessoal diz assim, acelera, pastor! Acelera, pastor! Acelera, pastor! Acelerar, vamos acelerar então. Bora!
Vamos acelerar esse segundo bloco, hein? Joga gasolina ou não, Rodrigão, nesse segundo bloco? Pode jogar. Joga etanol, que a gasolina tá muito cara. O etanol tá mais barato. Tá mais barato. Mas joga aí que eu tô preparado, né? Eu vim preparado aqui para esse assunto, né? A gente tá falando, então, pro nosso ouvinte, você que acabou de chegar, o bate-papo com o pastor de hoje tem o tema aí dessa questão das festas culturais. Como que a igreja, né, contextualiza isso, de que maneira que ela lida também com isso, né, pastor Lécio? Mas o senhor estava falando aí no final sobre essa questão, né, dessas mudanças e tudo. Quer dar continuidade aí ou vamos para a próxima pergunta? Tranquilo, vamos para a próxima. Vamos nessa da questão do aculturamento, é contextualização inversa. Como é que o mundo pega as nossas festas religiosas e contextualiza para a realidade deles e para o interesse deles? Sim. Então nós temos o exemplo da Páscoa que o Rodrigo começou a falar. Pode tocar o barco aí, que eu acho que é muito interessante. Não, a questão do ovo de Páscoa, porque realmente hoje você fala em Páscoa, na escola, em qualquer lugar, a primeira coisa que vem é coelho da Páscoa e ovo da Páscoa. Sim, sim. Mas tem uma lógica isso, né? Não tem uma conexão nenhuma. Coelho nem bota ovo. Eu nunca vi. Eu nunca vi, mano. Mas pegou. Quem nasceu primeiro, ovo ou coelho? Pegadinha. Mas não pegou isso? E pega, e não faz incrível. E é interessante, né? É uma coisa ilógica. Não é? E assim, a gente percebe que um outro momento que deveria ser todo, assim, da igreja, né? Também foi pego pelo mundo, que é o Natal, né, cara? Então, se aproveitam do Natal ao extremo, né? Exploram comercialmente e aí também tem suas mudanças, né? Mas olha a sacada. O que você ganha no Natal? Presente. Qual foi o maior presente que a história recebeu? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. É isso aí. Então, quando nós fazemos as festas natalinas e entramos nisso, os caras falam, tem demônio nisso, não vamos entrar nesse negócio. Não, nós estamos olhando para os céus e falando, obrigado, Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu. Não é a data, eu não quero nem saber se é data ou se deixa de ser a data. Então, e lembrando aí, eu gosto de ganhar presente no Natal, viu, gente? Manda aí. Se vocês não gostam, eu gosto. Eu gosto. Então, eu adoro as festas natalinas, né? Não no contexto que o mundo faz. Né? Lá em casa mesmo, a minha esposa adora árvore. Vou pôr árvore porque as crianças gostam. Fala, cuidado, essas coisas aí começam a distorcer a nossa fé. Não porque eu vejo maldição nisso. Não vejo. Não vejo nenhum problema. É cultural. E a gente tem que separar uma coisa da outra, sabe? Sermos saudáveis nisso. Então, pouco me importa. O que importa é a motivação. Se chega um dado momento, a família se reúne. Vamos agradecer a Deus por ter enviado Jesus Cristo de Nazaré para a nossa vida. Nosso presente, né? Ele foi o maior E o presente que a gente não merece, né? Isso. Não merece esse presente, né? Mas a questão da Páscoa intriga muito, né? Até por isso que a gente fala aqui, de onde vem essas tradições, né? Porque a ideia que você falou do coelho com ovo não casa, né? Uma vez eu fui Você ler foi sobre. pesquisar? Fui. O coelho, eles usam por causa... Eu não sei certo quem, mas eles usam por causa da fertilidade. Cara, quem já criou coelho sabe, irmão. Produz, hein? Então, está relacionado com fertilidade. Coelho não brinca em serviço, não, Mazanés. E o ovo também tem um significado que agora não me recordo aqui. Mas tem um significado. O negócio juntar os dois, né, mano? Aí que é uma sacada de marketing. Juntar fertilidade com chocolate. Né? Você vê, assim, não era para ter nada a ver, né? As pessoas, às vezes, nem sabem o que significa a Páscoa e às vezes celebram. Porque se apropriaram de uma festa que no início era judaica, tinha todo um princípio, um contexto que o senhor já discorreu distorcida aqui, pela, né? vamos dizer assim, né? A sociedade secular, entre aspas, sim, aqui, sim, né? E aí depois vem o advento de Cristo, que é então a verdadeira Páscoa, né? É Jesus, mas eles foram lá e se apropriaram de alguma forma disso para... Ponto. Né? E essas gerações novas que estão vindo, falou de Páscoa, lembra ovos, sim, né? Sim. Chocolate e coelho. Sim, Já não fala mais de Jesus. Sim. Né? E a mesma coisa acontece no Natal. Não se fala mais no nascimento, o advento de Cristo.
Se fala No bom velhinho. o Santa O bom Claus, velhinho. né? Em inglês, É. ho, ho, ho. É. Na Papai Noel. Toma cuidado que o senhor tá parecendo Sim, Papai cara, Noel. você ganhou Toma dinheiro. cuidado. Você ganhou dinheiro no Papai Noel, não fácil. Papai Noel barbudo, cabeludo. Tem certeza que é seu genro? Tem certeza? O que ele falou? Você ganha dinheiro fácil no final do ano. Colocar um chapeuzinho aí, uma barba. No passado ele dizia assim, né? Se eu fosse trabalhar em Papai Noel, não fazia nem pro Bira. Nem por Pra quem foi, nem pro Bira. Mas é interessante assim a gente perceber que talvez com isso a igreja não tem tanto preconceito, pastorais. Ah, tem. Você acha que tem Ela também? tem. A igreja tem muito preconceito em relação a isso. E ela precisa ser sábia nisso. Nós fazíamos aqui todo final do ano, começou a ficar muito dispendioso, né? A cantata de Natal. Você lembra disso? Sim. Ensaiávamos 6 meses para glorificar o nome do De nosso Jesus, Deus. Né? Porque enviou seu Agradecer filho. a Deus o presente. Poxa, é um simbolismo maravilhoso de Deus abrindo mão do seu único filho, né? Fazendo com que ele se esvaziasse da sua glória. Ele mesmo, né? Voluntariamente se esvazia da glória e vem ser gerado no ventre de Maria, nasce, cresce, assume aí, anda na nossa pele, assume a nossa forma, a semelhança dos homens, sem pecado, é perseguido, é maltratado, crucificado, morto e ressuscitado. Cara, é um significado maravilhoso. Sem dúvida. Então eu preciso olhar para esse tempo e falar assim, não, a igreja tem que fazer algo diferenciado, como, por exemplo, a igreja da cidade faz no Alto da Páscoa. Com maestria, né? Com maestria, com excelência. Excelência. Né? A cidade para ver, todo mundo para ver, porque Já é uma sensacional. referência hoje. É uma E referência. e acaba se tornando uma tradição, porque hoje já tem caravanas indo lá para esse Pronto. alto de Páscoa que eles, Alto de que eles- Páscoa. que eles têm lá. Nós precisamos, como igreja, se unir, e eu creio na unidade nisso. Potencializar uma data dessa. Vamos fazer alguma coisa que balance a estrutura da cidade, Seja relevante. que né? seja relevante. Vamos em praça pública apresentar um teatro, como faz a igreja da cidade no Alto de Páscoa. Vamos fazer isso no Natal. Ah, mas está fora da época. Não interessa se está fora. Vamos mudar a percepção, pelo menos do povo da nossa cidade, o que significa realmente, né, o Natal. Sim. Né? Qual que é o simbolismo rico? Por que foi criado? E quem tomou o espaço disso? E a gente é que permite. É interessante que nessa questão da arte, né, já é falado isso, já é discutido também, né, dentro do meio evangélico, que quando a igreja não ocupa esses espaços, ele será ocupado por outras pessoas Claro. e com as intenções mais diversas, né, Rodrigo? Mercadológica. Mercadológica. Meramente mercadológica. Oportunismo puro. Sim. Então, vamos trocar presente, pô, as lojas lucram muito. Na Páscoa, Não, e até Vitaliza na mercado. própria festa caipira aí que a gente está fazendo, o investimento que a gente faz para decoração e tudo, então tudo é lucro, tudo visa lucro, tudo visa... É. Então eles se aproveitam de todas as festas. Né? Não passa nada em branco, passa não, nada, cara. não passa nada. Passa porque nada está atento ao movimento da sociedade. Está atento ao movimento religioso. Olha como que o mercado está. Agora a pergunta é, nós estamos atentos a esse movimento? Na verdade, né, a atenção nossa para o movimento na forma de resgatar princípios e valores e Isso. trazê-los, né? E também com a missão de fazer com que essa pessoa que ainda não conhece a igreja tenha, de alguma forma, um atrativo para vir estar, para ter comunhão, para conhecer. Quebrar, né, às vezes, aquele tipo de preconceito que existe também com a igreja evangélica, né, Rodrigo? Que a gente acha que não tem preconceito. A sociedade tem Eu preconceito. me lembro que nós fizemos aqui uma Páscoa na educação cristã com as crianças que a pessoa vinha vestida de coelho. Aí começou a tirar as partes, né? E de repente tirou a cabeça e viu que era... A Daiana eu acho que se vestiu de coelho. E falou, ó, Páscoa, somos nós. Olha aí. Olha que pedagogia, hein? Que coisa linda, hein? Nós somos a Páscoa. Nós é que somos o advento do livramento. Nós somos o sinal do efeito da Páscoa em nós, do sacrifício do Cordeiro. Olha Jesus que Cristo morreu por nós e nós somos libertos. Olha só, as crianças ficaram com os olhos estatalados, olhando aquela Olha aí. situação. E é isso que nós precisamos fazer, não só dentro da igreja, para nossas crianças ensinar só quem congrega aqui,
Mas a sociedade precisa saber disso. Sim, é uma verdade que precisa ser... resgatado, igual você falou. Exatamente. Ano após ano, nós precisamos investir pesado nisso. E investir mesmo. Estou falando de marketing, estou falando de tudo, né? botar a cara Sim. nas mídias, né? Porque o mundo faz isso com maestria. O que Jesus fala? A quem dera vocês fossem astutos como as áspides, né? Como os filhos das trevas aí. Nós não somos. Nós somos muito humildes como pombas, mas não somos astutos como cobra. Nós não temos essa expertise, né? Ficamos só com a simplicidade, a ousadia. Nós somos ter um olhar, né? Um olhar que vai além, né? Claro. Vai além. Aonde eu posso me encaixar aqui para não perder os princípios que o Senhor cravou na humanidade. Estrategicamente. É isso. É igual o senhor estava falando, eu estava pensando aqui que é sazonal esse negócio de... E o comércio, ele se move assim hoje, por quê? A gente foi comprar os itens da festa caipira para decoração. Já estava acabando e eles já estão pensando no Dia dos Pais. Não porque precisa honrar os pais, não, porque eu preciso vender presente. Então, assim, aí passou os pais, já começa o Dia das Crianças. A igreja tem que passar o ensinamento que você acabou de falar, né? Da honra. Isso, não é? Exatamente. Não porque aproveita aquele momento, mas... Aí vem os dias das crianças depois. Sim. Então já começa assim, aí passou os dias das crianças, já vem o Natal. Então já começa a vender coisas para Natal. Então a igreja, ela é um pouco falha nisso. Não, ela não é intencional com relação às datas, com relação à cultura. Exatamente. Regional, né? Mas tem uma pergunta aqui que talvez vai, né? Porque o tempo... como diz o pastor Laércio, urge, né? É urge? Urge. Então, mas só para você tem que explicar essa palavra depois também, que não é do nosso tempo não, né, Rodrigão? Rápido. Então tá bom. Então, ó, bíblico fazer essas contextualizações? Fica a pergunta aí. Com certeza, né? Então... Nós temos em Atos, né, Rodrigo, 17, no versículo 22 a 24, um bom exemplo disso que o apóstolo Paulo faz lá no Areópago, em Atenas. Tá. Né? Lá ele diz assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele é. É o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Daí ele vai discorrer e combater a idolatria que eles tinham, essa multidão de deuses que eles adoravam, e aí conta o que estava acontecendo e quando teve o advento disso, né? Os historiadores mostram que houve muita mortandade, estava morrendo muita gente no século VI a.C. E eles não sabiam o que fazia. Então foram numa pitonisa, que era normalmente uma mulher, que era adivinha, usada pelos deuses, que ouvia Apolo, etc. E ela não resolveu a parada. Aí foram num sábio que servia um tal de Deus desconhecido. Olha. Ele não era muito sábio, não. Eu servi um cara que eu nem conheço. Não, mas era desconhecido para ele, não de quem o servia. Entendeu? Entre os deuses que ele estava acostumado, os gregos, né? No caso ele também o era. Ele então leva as ovelhas para dentro desse processo. Leva as ovelhas. Tá impressionante, Tem cara. que contextualizar também, viu? Não é que ele pegou ovelha, não. Ele levou várias, não pegou uma, né? Ele não sacrificou uma, ele levou várias. Levou para uma montanha e apresentou diante desse Deus desconhecido. Aquelas que deitasse e permanecesse deitada, era o que esse Deus tinha escolhido para receber como sacrifício. Olha. E assim eles fizeram, e a praga se cessou. Ó, tá vendo? Vai vendo aí. Se Deus não está por trás disso. Paulo chega nessa cidade, olha essa idolatria e vê esse altar. E ele fala: camarada, só tem um Deus que pode fazer um negócio desse. É o meu Deus. Esse nós chamamos do gancho, né? O gancho da contextualização, o gancho do fator Melquisedeque, entender que Deus chegou na frente tentando se revelar àquele povo. Sim. E precisa de um profeta para falar: deixa eu te mostrar quem está por trás desse negócio. Isso aí que aconteceu, que o senhor está dizendo, né? Foi em qual século você falou? 6 antes de Cristo. Antes de Cristo, olha, cara, 600 anos, mano. Paulo chega lá. Antes do evangelho chegar lá, isso. Deus já estava se manifestando, dando sinal para eles. Olha que
É mais ou menos como tem acontecido hoje em alguns lugares, né? Jesus se revelando, né, ao povo muçulmano e alguns povos, né, aparecendo aí como homem de branco com um manto vermelho. Olha que coisa impressionante, né? Tô falando, pô. Então, é isso que nós chamamos de fator Melquisedeque e o que nós precisamos aprender em missiologia. A igreja é missionária. Sim. Então, Tem a que igreja ser, né? precisa olhar aonde Deus já deu um toque, né? E fazer com que aquela pequena chama se transforme numa fogueira, vamos dizer assim, uma grande luz, né? É isso que a Bíblia, quando eu citei anteriormente, a Bíblia fala, né? Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Plenitude dos tempos. Quem que ele mandou? A luz do mundo. Glória a Deus. Cara, um negócio que, ó, todo mundo vai saber. Todo mundo. Todo mundo vai ver. É um negócio impressionante. Vê como? Através da igreja, através de quem é transformado, como eu falei da Diana vestida de coelho, e de repente ela vai te tirando e fala que sou eu. Isso. Eu represento a Páscoa. Porque Deus me libertou. Muito bacana. Então, é justamente isso que Paulo está fazendo e que nós precisamos voltar a fazer. Olhar na nossa cultura onde Deus está dando sinais. Incrível que crentes, eu fico espantado com isso, Rodrigo. Deus traz prosperidade a alguns dos nossos irmãos, às vezes, e eles não percebem que é Deus que está dando. Um sinal de Deus ali. É o dedo de Deus. E que tem um propósito, como você falou aí. Isso. Né? Deus não prospera um filho dele para nada. Não. Aí o cara pega aquilo lá e fala assim, sou bom, hein? E é meu. É meu. É meu. Não quero dizimar, não vou ofertar. Agora eu quero viajar, eu quero aproveitar a vida, eu quero fazer A, B, C, D, Z. E o Deus vai ficar por último. Não percebeu que foi Deus quem deu. Olha aí. De onde vem esse princípio? Lá da manifestação de José, que é um protótipo, não? Sim. Do Jesus Cristo de Nazaré. Sim. Ele é uma figura, né? Não é um protótipo, mas é uma figura. Usei a palavra errada aqui, é uma figura de Jesus, que traz um livramento tremendo para a nação. Nós estamos bem lembrados que houve lá uma visão do rei, um sonho, sim, e ele traduziu, falou, 7 anos, 7 vacas gordas, 7 anos de fartura, 7 anos de vaca magra, 7 anos de miséria. Vamos acumular, guardar para os outros 7 anos. Faraó comprou tudo, devolveu tudo para o povo. Falou, agora vocês me devolvem 20%, fica com 80%. Olha aí. É o princípio. Não é o princípio? De quem que era tudo? Faraó. De quem é tudo hoje, nós cristãos? De Deus. Nós éramos escravos, não possuímos nada. Nós não devolvemos 10. Os caras devolviam 20. Tá vendo aí? Fica a dica, hein? E tem gente que fala, o senhor contradiz, não sabe o princípio. É o princípio, não é meu. Sim. Eu preciso apresentar diante de quem me confiou isso. Quem eu sou? Eu não sou o proprietário, eu sou o mordomo. Isso pertence a Deus. Por que Deus é Deus do ouro e da prata? Eu tenho, não é você que tem. Porque se ele quiser, você não tem. Verdade. Não é verdade? Oh. Então, esse fator existe sim na Bíblia. Temos um exemplo clássico disso aqui, nessa história que eu acabei de contar. Como é que você vê esse negócio? Ô, Rodrigo. Até me perdi que eu fiquei agora pensando na questão do fator Melquisedeque, né? Que Deus chega na frente, se revelando às pessoas antes. Sim. Eu acho que a igreja ela precisa adotar essa estratégia. Eu estava até pensando num texto que fala de Paulo em 1 Coríntios. Eu vou ler bem rápido aqui para não tomar muito tempo também, né, pastor Samuel? Que o tempo urge. 1 Coríntios 20 ao 23, vai falar assim, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivessem sujeitos à lei. E o 22 ele fala assim, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, por ser co-participante dele. A gente vê que um dedo de Deus aí na história foi a vida de Paulo. Né? Paulo, ele já, quando Jesus ele tem um encontro com ele, ele encontra lá com o Ananias, né? É isso? É Ananias? Vai falando aí, irmão. É Ananias, não é?
Isso, Ananias. Só pra não confundir, eu confundo os nomes. Esse dia eu falei que... É o Ananias e a Eu falei Safira, que Lázaro subiu na Ananias, árvore. Lázaro subiu Falei na que árvore. Lázaro subiu na árvore. Lá Deve ter subido também, né? É o Z. Não, e mas Ananias, é o ele vai, Ananias. e Jesus ele fala, vai porque eu tenho que mostrar pra esse homem por que eu escolhi ele. Então Sim. Paulo era um dedo de Deus ali, era algo que Deus tinha preparado. Sim. E ele entende esse propósito, né? Então ele vai e ele faz isso. Eu tô vendo seu sogro aqui, tá demais hoje, mano. Eu tô tocando. Continua aí. Trouxe ali a tradução. Continua aí. legal. Ele conseguiu. Trouxe o original do grego. Original do grego, do hebraico. Ele comprou o aplicativo, tem que usar, entendeu? Mas vai lá. E eu vejo que nós precisamos, né? Eu estava até, pastor, pensando nessa questão, né? Qual é o cuidado que a gente tem que ter para a gente não confundir essa questão de a gente se contextualizar e a gente realmente deixar que o mundo entre no nosso estilo de Se tem viver. equilíbrio, né? Tem que ter Exato. um equilíbrio. Eu acho que tem uma palavra É. que o pastor Lércio usa muito, que eu gosto demais, e princípio. Nós não podemos perder os princípios, Não. né? Você... A essência nunca. A essência nunca, né? Então, nós podemos até se aculturar, se assim seria o termo, né? Então, eu monto aqui bandeirolas, eu deixo mais ou menos tipicamente parecido, né, com um arraiá mesmo, né? Como é na fazenda, como é numa zona rural e tal. Mas o princípio, ele tem que estar sempre presente. A essência, ela... Ó, A essência. hoje eu apresentei essa camisa aqui. Eu tenho 60 anos. Olha. Normalmente, um homem de 60 anos se vestiria assim? Não. Mas as minhas filhas, a minha esposa, falando assim, seja mais jovial, né? Anda como os outros, usa, fica bom. E eu tenho uma barriga saliente, então aparece a barriga com esse tipo de Não é camisa. tanquinho mais, é lavadora. Não, né? agora virou uma Brastemp. Se tem 12, 20 quilos, 20 litros, né, que eles falam, sou eu, né? Barrigudo. Eu tô assim também, eu comprei uma camiseta do Daniel que ela tem um mar assim, Moisés abrindo o mar. Que mar, hein? O meu ficou Que parecendo mar, um né? Atlântico. Gostei dessa. Ficou parecendo um Atlântico, Um então. Atlântico, né? Nós não precisamos parar no tempo e falar assim, olha, eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito, né? Eu penso que nós precisamos se comunicar com o contexto que nós estamos. Não necessariamente você querer se remoçar externamente, querer pensar como um jovem. Não, eu não tenho a cabeça de um jovem. Não penso como ele. Né? Mas eu posso encurtar a distância da maneira de eu me apresentar. Sim, Né? sim. E poder abrir um campo de diálogo, porque eu tenho muito para doar para esse jovem. Agora, se eu ficar de terno e gravata, como era no passado, e o jovem sentado do meu lado, bonezinho, né, eu Já vou falar cria para uma ele... barreira já. Não, hoje na igreja vem alguns jovens na frente da igreja pedindo oração e vem com o boné. E baixa a cabeça. Eu não tiro o boné da cabeça dele, eu ponho a mão sobre o boné. Né? Porque ele está tão acostumado que se eu tirar aquele boné, ele vai se sentir ultrajado. Você tirou algo de mim, Exato. né? É que faz parte da minha Vulnerabilizou, identidade. E se a gente pensar na tradição, né, do nosso tempo, você tinha que tirar por respeito. Por né? respeito. Pelo mais velho. Isso aquela vem do coisa, passado. Meu Tira-se o pai sempre chapéu. falou, tira o boné pra comer. Tira o boné pra comer, tinha que tirar. Isso, mas porque era sinal de transparência. Estou mostrando quem eu sou, estou me descobrindo no sentido de tirar minha Isso. proteção. Sim. Né? Aqui eu posso ter liberdade. Então, o chapéu fica na parede, atrás da porta, ou em algum lugar, mas não fica na cabeça. Até Na uma igreja é a mesma tradição, coisa. você falou do boné, né? A tradição que nós tínhamos antigamente da mulher andar com o véu, né? Pronto. Assim, e a gente percebe que você tem que se contextualizar, senão como que você comunica? Você perde a possibilidade de comunicar. Nós não podemos parar, porque senão, meus irmãos, nós vamos ter a mentalidade muito fechada. Sim. Deus não é assim. Deus, esse fator Melquisedeque que você está falando aqui de Paulo, que fez de tudo para com todos, para ver se alcançava algum, não quer dizer que nós somos camaleões. Mudamos de cor. E que não tem personalidade, né? Que não tem posicionamento. O apóstolo Paulo tinha uma personalidade, um posicionamento, Definida. uma doutrina muito clara, né? Claro, mas espera aí, se eu vou conversar com uma pessoa, de repente, como eu te disse agora, um jovem, eu vou de terno e gravata? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai colar. Eu preciso encurtar essa distância, então eu uso um sapatênis, né?
tal, mas eu tenho 60 anos, eu estou consciente de quem eu sou. Sim, E do mundo que eu vivo e como eu vejo e percebo o mundo. E tenho consciência que o outro, mais jovem, não vê o mundo como eu vejo. Sim. Ele vê de outra maneira. E eu ouço ele. E ele me diz, o mundo é assim. Eu falo, bacana. Eu vivia um mundo assim e acho que ele pode ser assim. O que você acha? Poxa, agrega. Então, eu sou fator agregador na vida dele de um conhecimento que ele ainda não tem. Sim. Ou não teve. Né? Então, eu venho e enriqueço o conhecimento dele. Eu o capacito melhor. Alguém disse para Benjamin Franklin que ele, exaltando ele, né, pelos seus feitos, ele falou assim, eu só cheguei aqui porque eu estava sob os ombros de outros Que me carregaram até aqui. aqui. É a história, né? É história. claro. A história tem um valor, né? Se nós, gerações mais velhas, né, mais experientes, soubermos encurtar a distância, nós vamos enriquecer muito todo e qualquer processo, seja a família, seja a igreja, Sim. seja o mercado, né? E se o os mais novos empreendedorismo. também souberem ouvir, né? Pronto. E reconhecer reconhecer essa história. Sim. Bom, o tempo urgiu. Mas Foi eu tenho uma rápido, não pergunta. pode se delongar? Eu tenho uma pergunta polêmica aqui rapidinho. O tempo urge. Você não viu ali o original da palavra, irmão? Não. Quando o tempo urge, tem que encerrar o negócio. É o original da palavra. Mas tem uma coisa pro senhor aqui. Ixi, No aí encerramento. pra mim, Você não vai fazer Eu pergunta, queria não. fazer uma mas- pergunta polêmica pro pastor Laércio. Não, vai ficar pra próxima sexta-feira. Aqui Vamos fazer um pós-festa depois. É isso, fazer um pós-festa. É isso aí. Vamos fazer um pós-festa. Mas fala então, rapidinho, sobre o Arraiá, aquilo que vai acontecer amanhã, começa às 5 da tarde, é isso? Isso, Endereço é muito direitinho. importante. E a oração no final, irmão. É sua hoje. E aí, Amém. É muito importante se inscreverem, tá? Tá. A gente ainda tá na fase de organização, é claro que já compramos, mas é bom ter a inscrição pra gente ter uma média. E se a Não é- pessoa que está nos ouvindo não sabe o link, como é que ela faz para acessar? aí tem os canais da igreja, mas tem o telefone, deixa eu pegar o telefone que eu não sei de cabeça, se vocês puderem me ajudar. Pega Vai aí. falando aí, vai falando aí. Não, Beleza. não tem não. Tem o da ON aqui, mas não... Você Não, pode tá. até usar o da ON, mas é o Isso, da mas Union. ó, Tem no que nosso usar o da Union. Instagram tem. No nosso Union- Instagram, Instagram. você eu estou é falando discípulo inglês. do Billy Graham? Estou fazendo em inglês. Não, você quer gastar o inglês aqui na ON. Na On Web Rádio. né? Tá certo. Então, lá você tem aqui, ó, o telefone. Isso. Esse daqui, né? Esse É daqui. o de baixo, 36. Tem um celular aí que é melhor. 16, aí ó, 99602-2632. é o Não, WhatsApp. mas tem que ser voz de locutor de então rádio. vai lá, Não locutor. pode. porque eu- Não, você faz a voz. Eu só vou explicar como é que é assim. Você tem que pegar 9... Senão a pessoa não anota, irmão. Então vai lá. 9602 9602 26 26 32. 32. Arraiada Union. Arraiada Union. Ou no 630 É 3620 4050? 3620 4050. Aê! Então é isso, ó. Essa voz ficou parecendo de bingo. Não vai Tô ter treinando pra amanhã. Bingo a gente não vai fazer. É, Tô Rodrigo. treinando pra amanhã. É, Na Rodrigo. verdade, quem quiser o bingo, a gente vai ter um lugar escondido ali no fundo. Não vai ter, não. Vocês me procurem, tá? Aí já quebra alguns É princípios. brincadeira, ai, não vai ai. ter bingo não, gente. Mas vai ter brinquedo, passaporte único pras crianças, precinho camarada, só pra ajudar a cobrir Bacana. o custo mesmo. Pode falar o valor aí do passaporte? R$10. Poxa, R$10. Quantos Muito brinquedos aí? Vai ter um vão parque, ter né? 4 brinquedos É um mesmo, parque, mas é um parque. vai ter mais brincadeiras aí que a gente Legal. vai. O que ser vai muito ter de bacana. diversão aí desses brinquedos aí? Ó, vamos ter pula-puma, vamos ter o tobogã, vamos ter legal. um brinquedo que eu nunca vi, que chama chute a gol, que acho que a molecada vai pirar. Vai, com Vai certeza. pirar. Vai E pirar. a parede da igreja também. Você não sabia dessa, né? E você Vai ser- liberou. vai ser o legal, chute vai ser a gol. legal. Já deve estar já a equipe da limpeza. Vai ter muito recurso pra pintar a Vai parede ter, de novo. depois, E comida típica, pamonha, curau, cachorro Você quente. conseguiu o touro mecânico lá? lanche. Não Não conseguiu, conseguiu. não? O touro Não conseguiu, não? mecânico, Não, não. pra você ver, tá em falta. Tá em não falta, acha, olha, procurei. quantas não, festas, né? Não acha. Olha, legal, vai cara. faltar o touro, hein? É, Nem não vai- cavalo infelizmente tem? não vai ter nem cavalo. Cavalo costuma ter alguns aí, mas não é mecânico. Bacana, Rodrigo. Beleza, Então vai ser começa às 5 da tarde. E a gente vai fazer... É importante fazer a inscrição, porque a gente vai fazer um sorteio de alguns brindes durante a festa. Bacana, E hein? nós vamos usar o número da inscrição
para sortear. Pra sortear, tá. Beleza? E aí a inscrição é pelo nosso site, ou tem lá no Instagram o caminho? Como é Tá que é? no Instagram o link, tem o link no Instagram, tem também no WhatsApp. Como é que a vocês pessoa chamarem se aí. escreve no Instagram para achar lá? Como é que é? O Union? Ó, o arroba da Union é UN, o numeral 1. Em vez da letra I, né, no Uni, é o numeral 1. Então, ó, UN, numeral 1, ON, Union, né? Esse é o Instagram, tá? Da Union, Exato. beleza? Aí tem o Movimento lá ou não? É só Union o Instagram? Só Union. Só Union, arroba Union. RP, né? Union RP. Arroba Union RP, mas lembra que não é letra I, é numeral 1. No I ali você vai digitar o numeral 1. Então, Union RP, entra lá no Instagram e você vai se inscrever então para o nosso Arraiá, que começa amanhã a partir das 5 da tarde. Não tem hora para terminar? Ou tem sim? Tem sim. Vai até às 10. Até às Não 10, se né? atrasem, porque se acabar a comida, acabou. Tá vendo? Não, vai ser Mas, legal. ó, diversão, muita comida boa, as crianças vão estar muito bem assistidas aqui. Vem com a tua família, vai ser um momento ímpar, muito legal, muita confraternização. Traga E uma visita. Traga muito uma importante. visita, olha que bacana, né? Aproveita a oportunidade aí, às vezes tem alguém na família, não deixa ninguém para trás, traz todo mundo, bacana. E agora a oração, nós já passamos aí 6 minutos do tempo, mas eu vou deixar o pastor só orar. Quantos Porque minutos? quando 20 abre o minutos? microfone para pastor, o negócio é sério, hein? 20 minutos ele já pediu. Eu sou o pastor da nova geração. Fala menos. Fala menos. Os Tá pastor bom. antes pregava 1 hora e meia. Os pastor hoje em dia prega 20 minutos. Olha. Esse é um outro bate-papo com o pastor. Aí. Aí, tá vendo? Tem que Amém. trazer mais esse menino aqui. Ora pra gente, por Amém. favor, Rodrigo. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por este momento. Deus, Te louvamos, por Jesus. por Amém, esse programa, Pai. E que realmente esta palavra, este esclarecimento, ó Deus, alcance todas as pessoas Amém. que ainda têm dúvidas, Senhor, têm Sim, incertezas. Deus abençoe. E que, Pai, que tudo o que fizermos, Senhor, tudo o que planejarmos, seja para a honra e glória do Teu nome, Amém. Senhor, somente do Teu nome. Pois somente o Senhor é merecedor, Pai amado, de toda a honra e de toda a glória. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bênção de Deus. Esse foi mais um bate-papo com o pastor.